Nesse vídeo você vai entender por que comer limpo é uma péssima estratégia para emagrecer e pode inclusive gerar mais problema do que solução na tua vida. A pior coisa que você pode fazer quando você começa uma dieta é se concentrar com as coisas erradas e desperdiçar o seu esforço fazendo coisas erradas. E muitas vezes a história de comer limpo traz justamente isso. Restrições desnecessárias, problemas que vão dificultar muito mais a sua adesão e a sua satisfação com a dieta. Então eu vou te mostrar o que você tem que fazer ao invés de comer limpo e eu também vou te explicar por que comer limpo é uma péssima estratégia. Então vamos lá, acompanha aqui comigo por partes porque tem muita coisa boa nesse vídeo, tá? Então, olha, primeiro de tudo, é muito importante eu deixar bem claro para você que comer limpo não garante resultado algum. E não vai garantir resultado nem na sua saúde, nem na sua estética. E como eu falei, ainda pode gerar restrições desnecessárias e até mesmo causar distúrbios alimentares. A gente tem que ficar muito atento com isso, tá? E o problema ele já começa a surgir quando a gente chega num ponto muito simples, que é você não sabe o que é comer limpo. Se eu te perguntar o que é comer limpo e você me responde que você sabe ou você me dá alguma definição do que é comer limpo, você está errado. Você está errado, você está mentindo. Ou você não está mentindo, você simplesmente acha que sabe, mas na verdade não sabe. Porque ninguém sabe. Não existe uma definição estabelecida na literatura científica para determinar o que é comer limpo, né? Então eu te pergunto, é isso aqui comer limpo? É isso aqui? Essa é a definição de comer limpo? Imagino que não, né? E aí eu trouxe algumas comparações para você ver que não tem cabimento nenhum a gente pensar o que é comer limpo, né? Por exemplo, o limpo é o alimento menos processado, mas e os alimentos que são processados e são limpos? Por exemplo, aveia, por exemplo, iogurte. Aí eu te pergunto mais uma. Limpo é o alimento menos calórico, mas e os alimentos que são calóricos, mas são limpos? Por exemplo, castanhas, nozes, sementes. E aí a outra pergunta que às vezes eu vejo é essa, né? Limpo é o alimento com menos carboidrato? Aí realmente você precisa estudar, porque essa história de que carboidrato é sujo é uma coisa completamente sem cabimento, considerando a fisiologia humana, que é muito bem adaptada a comer carboidrato desde os primórdios da humanidade nesse planeta Terra. Aí agora, em 2024, fica aparecendo um monte de guruzinho aí na internet propondo dieta carnívora, dieta low carb, extremo, dieta cetogênica porque carbo engorda, insulina engorda. Então assim, se você pensa que o alimento limpo é o alimento com menos carboidrato, aí é porque você está muito enfiado num buraco de desinformação e você tem que dar uma estudada para cavar, para sair fora desse buraco aí, tá? Então vamos dar sequência. Aqui é o seguinte, tentar comer limpo muitas vezes vai fazer com que você tenha restrições completamente desnecessárias e complicadas na tua alimentação. E isso vai fazer com que seja difícil para você socializar, por exemplo, em algumas circunstâncias. Porque se você sair de casa... Ixi, olha o choro aqui pegando. Se você sair de casa para comer fora, quase tudo que você vai encontrar na rua seria categorizado como sujo, né? Ou porque tem carboidrato, ou porque é calórico, ou porque é processado, enfim, fica difícil, né? Então você se coloca numa situação muito complicada e é importante que você saiba que ser flexível não impede bons resultados na tua dieta. Então você pode muito bem incluir vários alimentos que seriam considerados como sujos e mesmo assim você ter bons resultados. Mas você tem que ter em mente que a flexibilidade excessiva ela pode impedir resultados sim. É o que eu sempre digo. Toda dieta deve ser flexível, mas a flexibilidade deve ter limite. Tá? Então tem que entender a relação do limite com a sua flexibilidade, e não só a flexibilidade. E aí, como que acontece esse fluxo aqui, né? Muitas vezes as dietas que geram, que tem mais restrições, né? Para você, tipo, você pode isso, não pode aquilo e tal. Existem estudos mostrando uma taxa de desistência muito maior quando são dietas rígidas. Tem um estudo, por exemplo, que pegou ali exclusão de pão e percebeu que um grupo que excluía pão tinha uma taxa de desistência muito maior e não teve mais emagrecimento do que um grupo que não tinha essa restrição de pão, mas tinha um controle mais flexível, tá? E especialmente assim, imagina, né? Se a restrição já é difícil, imagina uma restrição que é desnecessária,
que não vai te trazer uma vantagem quanto ao resultado. É muito fácil você desistir de uma dieta quando ela é assim, né? Então tem que ter bastante cuidado. E outro problema existe quando a gente tem essa ideia de categorizar alimento como bom ou ruim, porque isso é uma grande bobagem, não é assim que a nutrição funciona. A gente não tem alimento bom ou alimento ruim, a gente tem dieta boa ou dieta ruim, considerando todo o contexto da tua alimentação. E quando a gente pensa nessas categorias de alimento bom ou alimento ruim, isso aumenta o risco de você desenvolver distúrbios alimentares, justamente porque você vai estar sempre ali preocupado, isso é bom, isso é ruim e tudo mais, e muitas vezes você vai estar em situações onde é inevitável comer alimentos ruins. Mas sempre pensa no contexto, sempre pensa na dieta inteira. Tudo que você come, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem um peso para determinar se a sua alimentação vai ser boa ou ruim, certo? Dando sequência aqui, a gente pode chegar na conclusão, analisando vários tipos de alimentos diferentes, que nem todo alimento processado é ruim, nem mesmo todo alimento ultraprocessado é ruim. Isso é um terrorismo desnecessário que fazem em cima desses alimentos. A gente tem estudo mostrando que processado, ultraprocessado aumenta o risco de ganho de peso? Sim, mas os estudos são de associação, eles não são de causalidade, porque muitas vezes a pessoa que come muito ultraprocessado, ela tem uma alimentação ruim, mas se você souber escolher os ultraprocessados, isso não vai dar problema para você, contanto que o resto da sua dieta seja boa. Então cuidado com esses terrorismos desnecessários. Analisar a sua dieta como um todo é sempre muito mais interessante do que analisar fatores isolados, né? Porque aí você aumenta a chance de encontrar os reais problemas que fazem com que a tua dieta não funcione, por exemplo. E o primeiro passo para resolver qualquer problema é você saber qual é o problema. Se você ficar achando que o seu problema é porque você come aveia processada, que é um alimento processado, aí o buraco é grande, o buraco é fundo que você está enfiado, tá entendendo mais ou menos? Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, tá? Ninguém emagrece só porque melhora a qualidade da dieta, tá? Se houve emagrecimento, é porque houve déficit calórico. E alguns alimentos, eles podem até te ajudar a ter mais... alguns alimentos de maior qualidade nutricional, eles podem até te ajudar a perder peso, né? Porque eles vão ter muitas vezes uma maior densidade nutricional, especialmente tendo fibras e proteínas que ajudam muito na tua saciedade. Eles podem ter uma menor densidade calórica, que pode fazer com que você coma mais alimento sem comer mais calorias, mas nada disso garante que você vai conseguir ter mais déficit calórico, incluindo alimentos de maior qualidade nutricional. E é aí que tem que estar o nosso cuidado. Porque, por exemplo, pode chegar um cara de bunda aqui e falar o seguinte: mas eu conheço a fulana que começou a comer limpo e emagreceu sem fazer dieta, né? Aí o que aconteceu com essa fulana? Basicamente aconteceu isso. Ela consumia uma quantidade de calorias muito alta, aí ela excluiu a pizza, diminuiu, aí ela excluiu os doces, diminuiu, excluiu fritura. Então, foi porque ela começou a comer limpo ou foi porque ela teve uma melhora no contexto geral da dieta dela, né? Então, é com isso que a gente tem que ter cuidado, né? E aí a gente chega nisso aqui, que o seu resultado ele sempre vai depender de um equilíbrio muito bom entre a qualidade e a quantidade. Não existe esse negócio de você focar só em um ou só em outro. Isso é uma grande bobagem, porque os dois são igualmente importantes. Se você faz uma dieta só pensando em quantidade, você vai fazer aquela dieta para encaixar nos macros, tudo e tudo mais, vai faltar nutriente para você. Muito provavelmente vai faltar nutriente e muito provavelmente também vai ter um problema relativo a deficiências nutricionais, né? Você vai ter ali, por exemplo, deficiência de magnésio, deficiência de vitamina C, deficiência de ferro e fora a saciedade, que muitas vezes fica prejudicada porque você simplesmente está comendo alimentos que estão sendo encaixados nos seus macros, mas tem uma densidade calórica muito alta, então você não consegue comer muita comida, né? Então no emagrecimento é muito complicado isso daí. Como eu falei no bulking também, processo de ganho de massa, também pode ser um grande problema você ficar pensando só em quantidade, porque às vezes você gera até problemas no seu microbioma intestinal, consumindo alimentos ricos em gorduras, ricos em açúcares com muita frequência, fazendo com que a sua digestão e absorção não seja otimizada. E se você foca na qualidade, por outro lado, deixando a quantidade de lado, sem focar nela,
o que pode acontecer? Você pode comer saudável, ter uma dieta linda, maravilhosa no papel, nos alimentos que você come, mas quando você vai fazer a soma das calorias, não vai ter o resultado que você quer, porque essas calorias ou esses macros não estão condizentes com o objetivo que você tem, tá? E aí, se você quer alguma ajuda com relação à quantidade ou qualidade dos alimentos que você vai comer, eu tenho 2 caminhos para você seguir agora, né? Um deles é você fazendo você mesmo, que tem o Kit Sua Última Dieta, onde você vai encontrar modelo de cardápio para você editar, que já está tudo pronto, tem caloria de tudo quanto é coisa para você fazer lá, de composição corporal, calorias de gasto, calorias da dieta, de macros, até de percentual de gordura usando softamétrica, né? E também tem vários bônus juntos com o Kit Sua Última Dieta. E tem a parte onde eu posso fazer por você, só que aí eu só não vou cozinhar a tua dieta, né? Que aí é onde a gente tem a consultoria online, onde eu vou fazer tudo, desde a prescrição da dieta até o acompanhamento, para você ter o melhor plano para seguir possível, tá? Os links estão aí na descrição, caso você queira saber um pouco mais. Seguindo aqui, até puxando o exemplo do cara de bunda aqui, da fulana, é o seguinte: se você entende comer limpo como sendo limitar consideravelmente o consumo de alimentos do tipo doce, fast food, fritura, igual a fulaninha que fez e conseguiu emagrecer sem fazer dieta, aí eu te peço um favor, comece a comer limpo logo. Se é isso aqui que você entende como sendo comer limpo, comece a comer limpo, por favor, porque vai fazer muito bem para você, tá? Mas eu quero que você entenda que só isso, só limitar o consumo desses alimentos, pode ser que não seja o suficiente para você conseguir perder peso de fato. Por quê? Porque perder peso não é só quantidade, não é só qualidade. Então, se você limita esses tipos de alimentos, mas você bota lá uns alimentos fit, né? Uns biscoitinhos, bolacha fit, cereal fit, doce fit, não sei o quê, que muitas vezes continua tendo um valor de calorias muito elevado, vai adiantar alguma coisa? Se você continua errando na quantidade de calorias, de macronutrientes, também não vai adiantar. E se você acha que os alimentos que são limpos podem ser consumidos livremente, também não vai funcionar para você ter essa ideia de limitar esses alimentos sem ter um controle do contexto geral da tua dieta, né? E aí você não vai emagrecer, sinto muito, porque você pode muito bem engordar e não ser saudável comendo só salada, e você pode emagrecer e ser saudável comendo fast food, comendo pizza, comendo doces, porque não se trata de comer ou deixar de comer, e sim do equilíbrio, de como isso é encaixado no seu contexto geral. É claro, gente, que eu estou falando aqui de uma coisa que, se você tem o objetivo de ficar extremamente seco, não tenha a expectativa de que você vai emagrecer e ser saudável comendo fast food, pizza, doce com muita frequência, né? Isso é óbvio, não preciso nem especificar demais. O que eu estou falando aqui é a questão de equilíbrio mesmo, entendeu? De você ter um pouco de bom senso e entender que as coisas não são preto no branco, assim, que você só tem 2 caminhos. Ou você come ou você não come. Não, não é assim que a nutrição funciona, tá? Seu corpo é muito inteligente. Então, a gente pode olhar para todos esses alimentos aqui e a gente pode falar que todos eles são alimentos saudáveis, mas todos eles têm calorias. Alguns têm mais calorias, alguns têm menos calorias, mas as calorias em excesso, elas podem não ser saudáveis para o teu contexto. E aí pode ser caloria do alface, pode ser caloria do brócolis, caloria do abacate, não importa. Dentro de um contexto onde você tem excesso de calorias e ganho de gordura, você não tem uma dieta saudável. Não importa quantas vitaminas, minerais, fibra você consome. Se está ganhando gordura, não é um contexto saudável e ponto. E você pode ganhar gordura com qualquer coisa. Deu para entender? Então, resumindo, você não precisa escolher, como eu falei, não existem só 2 caminhos. Não ou eu como ou eu não como. Ou eu vou focar na quantidade ou eu vou focar na qualidade. Não, você não precisa fazer isso. Ninguém te obriga a escolher entre um e outro. Você precisa dos 2. Porque na questão da quantidade,
Não tem como você fugir das leis da física. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Isso vai determinar se você ganha peso ou perde peso e acabou, ponto final. E não tem como você fugir também das necessidades nutricionais do corpo humano. Ou seja, se faltar nutriente, se faltar fibra, se faltar proteína, não adianta, você pode bater suas calorias, mas vai ser um processo mais difícil para você e você pode ter deficiências nutricionais se você flexibilizar demais a tua dieta e ficar só comendo tranqueira, tá? Então, aceita que dói menos. São os dois princípios que a gente tem que seguir para fazer a nossa dieta funcionar. Quantidade, qualidade e acabou. E agora, você tem que pensar que esse papo de comer limpo, ele só vai complicar as coisas para você totalmente sem necessidade e sem vantagem para os seus resultados. Nem para você alcançar melhores resultados e nem para os seus resultados serem mais rápidos também. Então, se você quer descomplicar um pouco as coisas, o que eu recomendo? Que você dê uma olhada nesse vídeo aqui sobre como tornar a perda de peso inevitável para você. Porque emagrecer pode ser uma coisa muito fácil se você não complicar o básico. E eu garanto que se você estiver fazendo o básico bem feito, que eu falo nesse vídeo aqui, você vai tornar a perda de peso inevitável. Então clica aqui que eu te espero lá.